Bom estarmos juntos para, para adorar ao Senhor, para ler da Sua palavra. Nós vamos falar sobre Efésios capítulo 3, o texto que a gente vai estar vendo sobre a vocação dos gentios, a graça do Senhor. Vou pedir só que vire um pouquinho para cá, porque senão ficava virando a folha da Bíblia. Não consigo ler. Obrigado. Efésios capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, conforme a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, pois nisso está a vossa glória. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Então, aqui nesse texto, né, nesses 12 versículos, a gente vê Paulo falando a respeito da unção, da graça de Deus, do mistério, né, da palavra do Senhor que foi revelado para que todos tenham acesso a Jesus Cristo, todos tenham acesso a Deus. Amém? Então, aqui quando vê qual é o mistério, ele diz aqui, o mistério que foi revelado aos seus santos é que os gentios, né, todos nós, que não somos judeus, todos nós gentios somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Amém? Então, a revelação de Deus, né, é muito importante. Nós percebemos aqui, fala sobre a dispensação da graça, fala sobre o discernimento, compreender, né, a gente compreender a palavra, ter o discernimento, perceber como Deus colocou a sua palavra para nós, o acesso que Ele deu para nós, né? Então, duas coisas importantíssimas, que é nós sermos co-herdeiros e coparticipantes, né? Então, ser co-herdeiro significa que nós somos herdeiros de todas as promessas, conforme foram feitas desde Abraão. Porque Deus chamou Abraão e diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, ele deu esse chamado e já deu a bênção, toda a intenção
de a cada geração ele está liberando a sua bênção. Então, quando nasceu Isaac, né? Nasceu Isaac da promessa, né? Porque Abraão e Sara eram estéreis, Sara era estéril, e assim, conforme a graça de Deus, o ventre dela foi aberto, e a bênção do Senhor veio e nasceu Isaac, né? Que significa risada, alegria, né? Então, a graça de Deus transforma a nossa vida, mesmo que seja infrutífera, em alegria, em bênção. Ela transforma. A bênção de Deus sobre as nossas vidas, ela transforma a nossa vida. Amém? Então, e quando nós somos co-herdeiros, significa o quê? Que nós reconhecemos a bênção, né, de Deus através da descendência de Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, Israel, né? Israel é a mudança do nome de Jacó, né? E as 12 tribos de Israel, e aí através de Judá, da descendência de Judá nasceu Davi, da descendência de Davi nasceu Jesus Cristo, né? Que é o Filho de Deus, a promessa, o Messias prometido. Então todas as bênçãos que vieram e as promessas do Senhor que vieram, vem sobre nós, por quê? Porque através de Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo, nós recebemos o poder de Deus de sermos chamados filhos de Deus, ou seja, nós somos adotados. Por isso Jesus, ele ensinou os seus discípulos a orarem, Pai nosso que estás no céu, né? Reconhecendo a mesma paternidade. Então, por isso que nós somos herdeiros. E por isso, tão importante a herança, né? A herança não é coisa que nós devemos abrir mão. Amém? Tudo, a gente vê o pensamento desse mundo de desprezar tanto a herança quanto os herdeiros, né? Querendo viver o importante é hoje, né? Mas o pensamento de o importante é hoje aconteceu com Esaú, quando ele vendeu o seu direito de primogenitura. Por quê? Porque importava para ele o hoje. Naquele momento ele estava com fome e o que importava para ele era ele ser saciado naquele momento, né? Quando nós vivemos pela graça, nós vivemos conforme as promessas. Nós vivemos conforme a herança, né, que nós recebemos. Por isso, Jacó, ele preferiu a bênção do que as riquezas do momento. Era mais importante ele receber a bênção da primogenitura, porque na primogenitura ele recebia tanto as bênçãos como a responsabilidade de passar para outras gerações, né? Então, a primogenitura, ela tinha tanto a importância de administrar as bênçãos de Deus, né? Era a dispensação liberada para aquele momento, para que fosse passado para outras gerações, né? Então, por isso, todos os filhos, né, se orava e se abençoava para quê? Para que naquela descendência viesse e nascesse o Messias. Eles não sabiam de que geração, né, em que filho, que linhagem que seria, que nasceria o Messias, né? Mas quando Deus fez uma aliança com Davi, Deus anunciou que a partir de Davi não faltaria um trono, não faltaria um rei, até que viesse o Messias, né? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, é muito importante nós percebermos que nós somos herdeiros, co-herdeiros, né? Quer dizer, que não só nós somos herdeiros, mas que a herança não foi tirada de Israel. Eles continuam sendo herdeiros das promessas, mas nós, pela adoção, nós somos co-herdeiros, né?
recebemos de Deus isso. E aqui, membros do mesmo corpo, ou seja, nós, Paulo ele fala bastante disso, né? Quando a gente vê no capítulo 1 e o capítulo 2, onde ele fala que a parede, né, no verso 14, capítulo 2, verso 14, porque ele é a nossa paz, do qual de ambos os povos, né, fez um, dos gentios e judeus, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Né? Então, por isso nós somos co-herdeiros e membros do mesmo corpo. Né? Então, nós somos do corpo de Cristo, a igreja. E aí ele começa a explicar que através da igreja, Deus tem a sua manifestação, a liberação, a dispensação da graça e da sabedoria de Deus através da igreja. Veja que no verso 10 ele diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Né? Então, Deus estabeleceu a igreja, né? A rocha, Som. Aleluia, glória a Deus. Né? Somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Né? E assim nós precisamos ser participantes. Quando nós vemos, somos membros do mesmo corpo, significa, né, que nós temos funções, que nós temos uma interação para um mesmo propósito. Né? Então, a sua mão, né, direita e a sua mão esquerda, elas têm que estar em concordância para ajudar a você se alimentar. Porque a boca não come sozinha, né? Tem que dar na boca da boca para a boca comer. Se não der na boca da boca, a boca não consegue comer. Né? A gente às vezes brinca assim, tem que dar na boquinha, né? Então, mas para nós mesmos, nós precisamos levar o alimento para a nossa boca. Porque a boca sozinha não vai conseguir. Porque a boca fala, né? Tem a língua ali que consegue por si mesmo fazer, né, e falar. Então, mas ela precisa de outros órgãos do corpo. Então, se você está com uma dor no seu braço, pronto. A gente, né, fala, estou com problema. Se é no intestino, pronto. Aí você fala, não, agora eu vou ter que ficar sentado, né, no vaso, porque eu estou com o meu intestino solto. Então, quer dizer, qualquer problema, estou com dor no joelho, não consigo me locomover porque meu joelho está doendo. Né? Cada parte do corpo, se tiver com algum problema, afeta o corpo todo. Né? E por isso, todos nós precisamos da graça de Deus, do poder de Deus, da renovação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Para que todo o corpo funcione. Né? Por isso, ele fala assim, olha, para que, no verso 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o seu eterno propósito, que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual nós temos a ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Então, a igreja instituída pelo Senhor, né, ela vai manifestar a multiforme sabedoria de Deus, que ela é estabelecida mediante a fé, a confiança em Deus e pela fé.
Romanos 5 diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual nós temos acesso pela fé a essa graça, a qual estamos firmes, né? Então, a graça de Deus que foi estabelecida, nós passamos a ter acesso pela fé a esta graça. Nós somos justificados pela fé. Por quê? Porque nós temos fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, nós passamos a ter acesso a essa graça vem sobre nós e nós passamos a ser justificados pela fé. E conforme nós vamos crescendo em fé, nós vamos conhecendo a Deus, conhecendo a sabedoria de Deus, onde Ele derramou dons em cada um de nós, de maneira que nós passamos a ser unidos, né, em amor, e nós somos renovados, né, cada vez que um ora pelo outro, um é abençoado, um testemunha da bondade de Deus, conforme nós vamos recebendo o testemunho da bondade de Deus em cada vida, nós somos renovados, amém? Né? Nós nos alegramos com a bênção de Deus sobre cada um dos nossos irmãos, amém, irmãos? Amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor, glorificado seja o nome do nosso Deus, por cada bênção do Senhor derramada sobre nós. E assim ele fala sobre a dispensação, né? Nesse ponto, né, Paulo está falando sobre a dispensação da graça de Deus. E ele fala, olha, por essa causa eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então o que Paulo está dizendo? É que ele estava preso, né? Mas que por o fato dele estar preso, não fosse pensado, né, entendido pelas pessoas de Éfeso e das igrejas, que aquilo era um problema e uma deficiência do poder de Deus em protegê-lo, né? Não era, né? Mas era um sinal do poder de Deus de continuar abençoando em meio a todas as dificuldades. Amém? Então, porque ele estava dizendo, fisicamente ele podia estar preso, mas o poder de Deus e a graça de Deus não eram impedidas de agir. Amém? Nem na vida dele e nem na igreja. É isso que ele está dizendo, né? Mostrando que a igreja continua funcionando, mesmo ele estando preso, por isso ele continuava escrevendo, orando, abençoando, intercedendo e pregando o Evangelho, amém? Por quê? Porque o Evangelho não pode ser detido. A palavra de Deus não pode ser detida, ainda que os homens prendam os seus mensageiros, né? Ele, mesmo preso, o Evangelho não pode ficar preso, porque ninguém pode impedir. Por isso que ele diz, para que se torne conhecida dos principados e potestades, ou seja, todas as forças, tanto de homens quanto espirituais, Deus mostrou e estabeleceu a sua igreja de maneira que a renovação do poder de Deus, através da sua graça, acontecesse para todas as pessoas. Então, quando ele diz, a dispensação da graça de Deus a mim confiada, Paulo ele usa várias vezes nesse livro o termo dispensação. No capítulo 1, verso 8 até o 10, diz assim, Deus, segundo a riqueza da sua graça, Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria
e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Amém? Então, nós vemos o quê? Um propósito, né? Uma direção. Deus estabeleceu todas as coisas de convergir para Cristo, para que nessa dispensação, neste novo tempo, nesse novo cenário de atuação, né, nós recebamos do poder de Deus e não seremos impedidos por nada, né? Então, quando o povo judeu estava ali esperando o Messias, e estava durante ali o Império Romano, a dominação romana, eles estavam ali pensando que viria o Messias para os libertar e tornar uma nação livre, independente do Império Romano. Mas Jesus, ele veio mostrar o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. O poder de Deus, a palavra liberta, independente das ações governamentais, independente das ações militares e políticas. Amém, irmão? Então, nós estamos livres, independente do império que esteja dominando as nações. Amém, irmãos? Independente da situação política, nós estamos livres. Por quê? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, Paulo, ele fala dessa verdade, mostrando que, o quê? Na plenitude dos tempos, isso aconteceria. Jesus, quando ele foi recebido, né, ele foi procurado pelos gregos, ele estava em Israel, e ele foi procurado pelos gregos, está lá em João capítulo 12. A partir do verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, quando se dirigiram a Filipe, que era de Betsaída da Galileia, lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Então, Filipe levou, e aí Jesus, ele explicou, começou a mostrar o que estava chegando. No verso 23, disse Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o amará, o honrará. Amém? Então, no verso 32 diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, ele estava mostrando o quê? Como ele ia morrer, ele sabia que ele ia ser crucificado e que ele ficaria levantado, ou seja, a cruz significa que ele fica exposto, O criminoso, ele fica exposto para todos, mostrando o julgamento daquele que foi criminoso. Então, quando Jesus ia ser levantado pelos nossos pecados, porque ele não tinha pecado, ele não tinha cometido nenhum crime, mas Jesus, assim
planejou, né, para cumprimento da palavra, de todas as promessas, que o Filho viria, morreria por nós e ressuscitaria. Né? Então, aqui ele diz, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Né? Então, de tal maneira que aqui mostra o mistério da palavra, que era a vinda do Messias, era para atrair todos ao Pai. Então, através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, todos passamos a ter acesso ao Pai. Amém? Né? E assim nós somos lavados, né, e remidos no sangue de Jesus. Nós somos atraídos. Por isso, ele colocou e ele estabeleceu, quando a gente vê em Mateus 16, 18, fala, tu és Pedro, né, e sobre essa pedra, né, dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, estabelecerei a minha igreja. Então, dessa maneira, ele traz a revelação, ele traz o mistério da sua graça, e ele mostra o que é necessário para atrair todos ao mesmo propósito. E aqui ele mostra que através, né, Efésios 3, verso 9, manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Né? Depois, quando chegar lá em Efésios 4, você vai ver, né, que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Glória a Deus, né? Então, o objetivo, Deus criou a igreja e a sua multiforme sabedoria, né, está se manifestando em todos nós, para que nós cresçamos, né, na fé, até chegarmos à estatura de Cristo. Amém? Por isso nós somos co-herdeiros e co-participantes. Então, a importância de nós percebermos que nós somos co-herdeiros e também participantes da promessa. Significa o quê? Que o nosso irmão tem a promessa de Deus e nós participamos para que ele receba das promessas de Deus. Amém? Quando Paulo, ele começa a dizer e explicar que nós somos coparticipantes, significa que nós precisamos trabalhar. Né? Por quê? Porque é por meio da fé que nós vamos alcançando a graça de Deus. Quando nós vemos lá em Romanos 10, ele diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós somos coparticipantes em que sentido? Nós trabalhamos para Deus, por isso que ele diz, sereis meus servos, né? Ser servo de Deus é você ser coparticipante, porque aquele que serve ao seu Senhor, ele trabalha para o seu Senhor, para atingir os objetivos do seu Senhor. E qual é o objetivo do nosso Deus? Ele deixa claro aqui, que é que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, Cristo Jesus. Amém? Né? Esse é o objetivo, e nós passamos a ser coparticipantes para quê? Para ensinarmos, para falarmos, para anunciarmos, para pregarmos o Evangelho, para testemunharmos, né? Para quê? Para que cada um que ouça tenha acesso pela fé, creia na palavra. Por isso, Paulo, mesmo preso, ele tinha um entendimento. Eu estou preso, mas eu continuo pregando. Se eu continuo pregando e testemunhando, o Evangelho não está preso. Amém? Então, qualquer situação que você está passando,
Não impeça o poder de Deus na sua vida. De que maneira? Creia, agradeça a Deus, ore a Deus, testemunhe do poder de Deus na sua vida e anuncie a palavra de Deus na sua vida. Por quê? Porque aí não estará preso, você não estará preso nas situações. Amém? Porque o Senhor, Ele veio para nos salvar, nos libertar. E você vai ficar livre testemunhando, anunciando da maravilha de Deus, do poder de Deus, e aí o poder de Deus opera na sua vida também, amém? Porque à medida que anunciamos a palavra de Deus, à medida que nós testemunhamos do poder de Deus, a nossa vida é livre, é agraciada, amém? Então não se intimide, não se sinta preso, não se sinta humilhado, não se sinta a situação e você ficar fechado. Não, anuncie a palavra de Deus, anuncie os benefícios que Deus tem feito. A graça de Deus, de maneira que você possa dizer, a palavra de Deus está livre na minha vida. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Por isso, Paulo, ele orou pelos Éfesos. Veja, a partir do capítulo 3, verso 14, ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele começa a orar e interceder, para que haja um entendimento em cada coração, do poder de Deus, que Deus preparou e deu a sua graça, e liberou para que, mediante a fé, nós cresçamos na fé. Né? E veja a oração de Paulo que é para nós hoje. Por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, né? Toda a família, ou seja, nós somos filhos de Deus, né? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com o poder. Veja a oração de Paulo, que cada um de nós seja fortalecido com o poder de Deus. E o poder de Deus, ele se manifesta, você testemunhando, você tendo um coração agradecido, você anunciando a palavra do Senhor, o poder de Deus na sua vida, né? E assim você vai ser fortalecido com o poder de Deus, mediante o seu Espírito no seu homem interior, ou seja, dentro de você, no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, na sua alma, dentro de você será fortalecido, de maneira que você seja livre dentro de você. Amém, irmão? E assim habite Cristo em vosso coração pela fé. Né? Então, através do poder de Deus, né? Na sua vida você vai sentir Cristo habitando em você. Amém? Glória a Deus. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, né? Porque por amor a Cristo, né, somos entregues à morte todos os dias. Então, as dificuldades, as ciladas, nós precisamos reconhecer que isso acontece, mas o poder de Deus e o amor de Deus é maior. E vence todas as coisas. Amém, irmãos? Então, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, ou seja, na comunhão, na igreja, você crescendo, você vai compreender na comunhão, no mesmo entendimento, pensando da mesma maneira, qual é a altura, o comprimento,
a largura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, né? Esse é o objetivo, por isso nós precisamos orar, por isso nós abençoamos, por isso nós intercedemos. Assim, Paulo, mesmo preso, ele escreveu a oração. Ele não podia estar lá fisicamente para orar, mas ele escreveu a oração, né? Ele escreveu como ele deve interceder, como ele deve abençoar. Para quê? Para que cada um seja herdeiro das promessas, herdeiros do poder de Deus e coparticipantes, né? Participantes da promessa. Então, Paulo, cada um que está pregando é participante da promessa de Deus. Cada vez que você anuncia a palavra, você é coparticipante. Amém? Glória a Deus. Estamos encerrando. Para conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Quando você ora, você abençoa os seus filhos, você está abençoando as próximas gerações. Por isso que ele diz herdeiros, né? Para que a Ele seja a glória, né? O poder de Cristo que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, de maneira que todos os cristãos, filhos de crentes, recebam todo o poder de Deus, a graça de Deus, amém? Seja liberada, porque nós somos herdeiros em todas as gerações, amém? Por isso, ore pelo seu filho, ore pelo seu neto, abençoe, né, para que ele seja cheio. Faça essa oração aqui, ó, de Paulo, né? Coloque-se de joelhos pelos seus filhos, pelos seus netos, né, para que aconteça esse derramar e ele seja pleno, né, cheio, tomados de toda a plenitude de Deus. Olha só a oração de Paulo, né? E aqui ele diz assim, olha, e eu estou orando com todo o meu entendimento, é para que todos recebam tudo, da plenitude de Deus. E aqui ainda Paulo diz, olha, Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, né? Paulo ainda estava desejando tudo, que eles recebessem da plenitude de Deus, mas ele mesmo já reconhecia, Deus é poderoso para fazer mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Essa é a graça de Deus, por isso nós precisamos anunciar, para que todos tenham acesso a essa graça, porque a graça de Deus nós acessamos pela fé. Deus liberou, nós estamos vivendo uma época de graça, mas o acesso a essa graça é mediante a fé, ou seja, a conversão, o arrependimento dos pecados, a seguir a Jesus, a ser servo do Senhor. Por quê? Porque aí Cristo é o centro, passa a ser o centro da nossa vida, né? Amém? É o centro da igreja, é a rocha da igreja, amém? Para todas as gerações, a Ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Aplauda ao Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia.